E começamos o vlog de leitura do mês de novembro com conclusões. Então eu tenho várias coisas para mostrar para vocês. O primeiro que eu concluí foi o Vergonha, né? E o Vergonha é a minha gata entrando ali no fundo, tá, gente? Só pra vocês não se assustarem com a porta mexendo sozinha. O Vergonha, assim, eu tenho sentimentos conflituosos sobre o livro em si. Eu gostei de várias coisas do enredo, eu gostei da protagonista, do Jackson, da Grace, eu gostei da interação deles, de como eles superaram as coisas difíceis na vida deles, sabe? Eu gostei do enredo, eu gostei de várias histórias secundárias. Eu senti quando foi. Ele é um livro grande, sabe? Ele tem, acho que é mais de 400 páginas. Ele não é um livro de 300 e poucas e tal. Então, ele tem um. A gente sente que ele tem mais. Que ele fica um pouco arrastado, na verdade, quando você tá na metade. E aí, algumas coisas você tem a sensação que poderia ter sido simplificado, ou não precisava ter sido tão explorado, sabe? Você tem essa sensação que começa a meio ficar meio cansativo algumas tramas do enredo, como por exemplo o ex-marido dela que fica toda hora perseguindo ela e tal, porque ela ainda não se divorciou legalmente dele, apesar dele estar lá com a outra, com o filho da outra, né, que ele gerou na outra. Então assim, tem algumas coisas que você acaba começando a ficar incomodado à medida que, tipo, a coisa não vai melhorando, não vai resolvendo, sabe? E o tempo tá passando, né? Aí, mas assim, são pontinhos, assim, de observação, se você fica meio chateado com isso, então, fique avisado. Mas o que me chateou foram alguns apontamentos do final do livro, que não foi, assim, algo simples. Foi algo que foi mastigado e colocado de novo e colocado de novo em vários capítulos, e eu não concordo com isso. Que a escritora colocou como se um jugo desigual funcionasse. Assim, jugo desigual é um termo muito usado pelos cristãos, que é designado para casais que têm fés diferentes. E o Jackson, o livro todo, ele fala que ele não acredita em Deus, não acredita em Deus, até quando ele tá em alguns momentos muito difíceis, né? Ele meio que se apega a Deus, apesar de dizer que não acredita em Deus. Então isso ficou um pouquinho contraditório, assim. Tipo, ele acredita na oração da Grace, entendeu? A Grace, como ela é filha de um pastor, então tem toda uma história de fé na vida dela e tal. Ela tem a convivência com a comunidade, né, da igreja. E apesar deles fazerem coisas muito horrorosas no livro, sabe? Então, assim, foi um retrato um pouco feio, sabe? Porque a gente sabe que tem igrejas e igrejas, e as igrejas, elas também cometem erros porque elas são feitas por homens, né? Elas são, tem homens na liderança, tem homens lá, então sempre vai acontecer uma situação ou outra que pode deixar chateado. Mas eu senti que foi muito pesado nesse livro em relação a isso, foi uma crítica muito pesada em relação a algumas situações que rolaram lá dentro da congregação, da igreja, e que não houve preocupação até do próprio pastor em resolver, sabe? Isso não é uma realidade, ficou um pouco fictício, porque apesar de algumas situações pontuais ocorrerem na realidade, então, assim, a gente sempre há aquele ponto de que para tudo, tenta resolver. E assim, ficou meio um descaso, sabe? Foi assim que eu senti. Além disso, a cidade toda é muito fofoqueira. Então, assim, aquilo. Sei lá, foram alguns pontos que me incomodaram, é isso que eu quero dizer, sabe? Porque o que acontece? Desde o início do livro, ela faz um relato muito assim, próximo da realidade, a Britney, né? A escritora. Então, de repente, do meio pro fim, você sente que tem muita fantasia ali, entende? E aí, meio que eu acho que a ideia inicial não bateu com a ideia final. Ou você faz uma coisa fantasiosa desde o início, ou você, tipo, mantém mais realista, né? Pode ter uma ponta ou outra, mas não tanto assim, como eu sinto que rolou, sabe?
em relação a várias coisas que acontecem dentro da congregação e tal. E eu sei que tem... Eu não sei muita coisa sobre esse escritor, sobre a Brittany. Mas eu sei que tem escritores que fazem de tudo pra, tipo, queimar religiões e tal. Isso acontece principalmente com a cristã, tá? E aí eu me senti um pouco incomodada, essa é a palavra certa. E aí quando vai ficando pro final, vai rolando isso, aí o Jackson fica reforçando isso, de que ele não acredita em Deus, mas que a Grace acredita em Deus e que ela ela fica frequentando a igreja e ela faz obra na igreja e tal, e que pra ele tá tudo bem e que eles se resolvem desse jeito e que eles vão conseguir construir um caminho desse jeito. Gente, isso é muita ilusão, muita ilusão. Não existe, eu nunca vi, e olha, da minha experiência de vida de 30 e poucos anos, eu já vi muitos casais de julgo desigual e não existe um relacionamento harmonioso. Por quê? Pode até acontecer no início, mas depois o outro começa a ficar incomodado. Ah, por que você vai tanto pra igreja? Ah, porque você está sempre na igreja? Ah, porque você está sempre na obra? Começa a ficar incomodado porque aquilo não é importante pra ele, entendeu? E é importante pra ela. Então ficou muito fantasioso o Jackson. Ai, a gente se dá bem mesmo a gente sendo tão diferente, não sei o quê. Não é verdade, gente, sabe? Não é assim que funciona. Pra que haja um relacionamento coeso, tem que ter interesses juntos. Como você pode pegar um ato de fé, sabe? Uma questão de fé e comparar com um simples sabor de ovo, entendeu? Você não pode fazer isso, sabe? Ah, porque eu gosto do meu ovo assim, ela gosta do ovo dela assim, e a gente... Não, são coisas muito da característica da pessoa, do que ela quer viver, do que ela vive. Então, assim, eu acho que foi um ponto falho na narrativa e isso me chateou, por isso que eu dei o selo de classificação bom pro livro. Ele tinha tudo para ficar muito bom. Ele tem um plot muito esquisito envolvendo o pai da Grace pro final do livro, que eu achei que ficou muito jogado na cara. E foi mais uma coisa que eu achei que a escritora usou para denegrir a imagem dos cristãos, sabe? Então, assim, eu fiquei incomodada com isso. Então, se você quiser ler o livro, fique atento que isso vai rolar, sabe? Vai rolar muito desses pontos para denegrir o povo cristão de uma forma ou de outra, como se fosse uma rotulação, entendeu? De que todos são assim, e não é assim. Da mesma forma que tem igrejas ótimas, tem igrejas que são complicadas, são difíceis. Então, assim, é um ser humano, né, gente? A gente falha, a gente erra, a gente volta atrás, a gente conserta, a gente segue em frente, procurando não errar, né? E nem aquele versículo, vigiai e orai, né? E a gente vai seguindo, sim, é a vida do cristão, né? Só que eu fiquei incomodada mesmo, porque foram vários capítulos no final, vários. E o Jackson quase não falou o livro inteiro, porque a maior parte da narrativa do livro é pela Grace. De vez em quando ele aparecia e eu achava legal quando ele aparecia. Aí, de repente, pro final, ele aparece bastante, fica com essas coisas e, gente... É aquilo que eu falei. Se ela quisesse colocar fantasia ou ficção, que ela fizesse isso com várias coisas desde o início. E eu senti que ficou meio contraditório, sabe? Então, por isso que, assim, eu gostei do livro, mas tenho essas ressalvas, tá? Então, eu preciso alertar a vocês. Outro livro que eu concluí foi O Paciente, que foi o livro de terror, né? Do Halloween. Que é da caixinha Scooby, que eu tinha pegado pra ler. Gente, ó, seguinte, o livro é muito interessante. Ele é, como eu falei pra vocês, num relato da Deep Web, de um médico, e que ele mudou os dados de tudo, ele vai contando a história do que aconteceu com ele. O plot principal de reviravolta do livro é muito bom, tá? É chocante, te deixa chocado, mas eu senti que o escritor, ele pecou na finalização, porque deu a impressão de que o médico, desde o início do trabalho dele até o final, ele levou da mesma forma, sabe? Ele não teve um crescimento. Ele, da mesma forma que ele agia quando ele chegou no hospital e cometeu vários erros, ele continuou agindo no final e prejudicou muita gente, tipo, estratosfericamente. Além disso, ele usou elementos
misteriosos, fantásticos ou espirituais, a gente pode colocar, para resolver algumas questões da narrativa que ele não explicou. Então ficou tudo jogado assim, tá, mas o que é aquilo? O que aquilo faz? O que a gente faz para destruir aquilo? Tipo, é como se não tivesse solução, como se o próprio médico não fosse atrás para tentar resolver. E tudo saiu do controle, sabe? E virou uma zona. E todo mundo que ele amava começou a ser perseguido, sabe? Ou pessoas ao redor dele. Então, assim, ficou meio estranho, entendeu? O que eu queria? Eu queria que ele tivesse feito um fechamento amarradinho. Aí a única coisa que a gente tem do final é que, com essa experiência eu aprendi a fazer isso com os meus pacientes e tentar identificar quais dos fulaninhos que vem. É porque se eu falar muito. Eu falo ou não falo? Então tá, eu vou dar spoiler, gente, pra vocês poderem entender do que eu tô reclamando. E aí vocês pulam pra essa minutagem se vocês não quiserem ver o spoiler, tá? Porque assim, um dos plots é que há uma entidade aqui nessa história. E essa entidade não é explicada, não se dá um nome pra ela, não diz de onde ela veio, nem como ela apareceu exatamente naquela situação pra afetar o garoto na questão, que é um garoto que começou com isso criança e ele já tá há mais de 20 anos preso naquele hospício, naquele sanatório lá. Então, assim, não explica direito por que ele ficou atazanando aquele garoto em específico, por que ele fez aquilo que ele fez com aquele garoto em específico, sabe? Não teve muitas explicações do que eu acho que deveria ser o primordial. E aí, o médico o tempo todo ele foi egoísta, sabe? Só pensava nele, pensava em se regozijar em si mesmo, na sua astúcia na cara do bicho, sem pensar nas outras pessoas e no que ele poderia acabar fazendo com as outras pessoas, sabe? Ao invés dele parar e falar, não, eu vou fazer diferente, eu vou procurar fulano, a gente vai sentar e conversar, e vamos montar uma estratégia de como lidar com isso. Porque já era muito fora da casinha, entendeu? O que eu quero dizer é que já era uma situação muito fora do meio médico. E ele quis resolver no mano a mano. Gente, nossa, foi muito paia isso, sabe? Um pouco decepcionante. E aí, e claro que obviamente não resolveu, piorou muito as coisas e outras pessoas foram mortas e machucadas por causa disso, por causa da atitude infantil dele. Então eu senti essa falta de crescimento do personagem. E a única parte que o escritor coloca como crescimento é que ele continua trabalhando com crianças, mas que ele fica atento para que outros daquele tipo não o confunda. Ou que às vezes uns amiguinhos dessa entidade vai lá para ficar pregando peça com ele. Então assim, ficou muito vago, sabe? Se você quer colocar uma entidade, tá, você tem que explicar melhor de onde ela veio, qual é, sabe? Você tem que explicar, você tem que dar suporte para isso. Porque ficou uma sensação de que só existe o mal. E que o mal sempre vence. E que pode lutar, mas que no fim o mal vai vencer. Essa sensação que ficou, e ficou um final mal construído. Então eu não gostei muito, não. E o que reforça, né? No geral não gostei muito. E o que reforça a questão de que esse tipo de livro não é pra mim. Livro de terror, sabe? Não é pra mim. Eu gosto muito de fantasia, porque fantasia é bem explicada. A gente consegue conhecer o mundo, a gente consegue ver o lore das coisas acontecendo. Ela é bem explicada. A maior parte das fantasias são estruturadas, são planejadas. Eu senti que não teve muito planejamento do desfecho. Eu acho que ele criou bem o plot, mas ele não conseguiu desenvolver o plot, entenderam? Então, gente, estou muito chata com as minhas leituras. Eu tenho isso a dizer pra vocês, né? Desculpe se você gosta desse livro, mas não gostei muito. Ainda tô pensando qual nota eu vou dar. E aí, esse mês, a gente tem o clássico do mês, né? O de novembro. E eu deixei pra abrir aqui com vocês, que é o Capitães de Areia, de Jorge Amado. Deixei pra abrir essa edição com vocês. Eu ganhei essa edição, tá, gente? No sorteio do Instagram. Ela é muito bonita, ela é da Companhia das Letras. É um azul muito bonito, assim, de gente jogando capoeira. Atrás tem esses florido com a imagem principal, né? Daqui que ficou espelhada.
O livro é bem simples, tá, gente? A Companhia das Letras faz livros muito bons, né? Com ótimas folhas, folhas amarelas, espaçamento muito bom. Então, não tenho do que reclamar. E ele é bem simples, não tem ilustração, tá? Bem simples. E aí eu vou ler ele. Se você já leu algo de Jorge Amado, ou você já leu esse livro, me conta nos comentários se você gostou, tá? Ao longo do vlog eu vou ficar falando o que eu achei. Eu espero que daqui pra frente eu tenha leituras melhores, porque eu tô sentindo que essas últimas não foram tão boas assim. Eu queria que tivessem sido boas, sabe? Eu não digo muito disso aqui, a verdade é que eu não esperava muito disso aqui, mas eu realmente esperava que o Vergonha eu gostasse muito, muito mesmo, tá? Porque foi um livro hypado do TikTok, do Instagram, então assim, todo mundo falava dele ano passado. Então eu comprei, eu peguei, né, no Kindle Unlimited para poder ler, com essa visão de que eu iria gostar, e não foi bem assim. E eu tenho percebido que algumas pessoas estão falando que esses livros muito hypados na rede vizinha e no Instagram não estão sendo tão bons assim. Então assim, eu estou aqui para dar a minha opinião sincera. Eu, se fosse vocês e tivesse essas questões, fosse cristã e tal, eu acho que você tem que levar esses avisos que eu tô colocando em consideração antes de ler, pra você não ficar chateado, tá? Mas assim, é de cada um, né? Se de querer ler ou não, eu não gostei. Pretendo ler outros livros da Britney, sim, pretendo ler futuramente, não por agora, porque não gostei. Mas a escrita dela é muito boa. Eu não gostei dessas coisas que eu falei, né? Mas é aquilo que eu falei. Várias outras coisas do livro eu gostei. Então, vamos para, né, o nosso livro clássico do mês. E eu estou lendo os trabalhos do Hércules. Já li 3 contos dele. No próximo take eu vou trazer mais do que eu tô achando, mas esses 12 trabalhos realmente estão funcionando como pequenos contos de casos mais simples de resolução, e eu tô gostando muito porque eles são muito legais, sabe? Casos de desaparecimento, caso de boato, sabe? Tá muito legal, tá bem diferentão dos outros livros, então tá, eu tô lidando com um livro de contos mesmo. E aí, quando estiver lá pela metade, eu venho falar pra vocês. E provavelmente também eu devo começar a ler esse outro aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Que é A Luz entre o Céu e a Água, tá? Eu devo começar a ler esse também, porque eu tenho essa missão de concluir as minhas tibiás que eu fiz e tal. Inclusive, vou passar tibiá especial de final de ano, mostrando as leituras que eu quero concluir e as outras leituras que eu quero fazer até o final de dezembro pra vocês, né? Então, não sei se vai dar, mas a gente vai tentar, né? Porque a gente tenta, né? A gente vai tentando até conseguir. Então é isso. Então, eu volto depois para o próximo take. Gente, eu voltei para atualizá-los do vlog de leitura. Sim, gente, olha, eu tive uma conclusão de leitura muito boa, que foi esse livro da Agatha Christie, os trabalhos de Hércules, mas são os 12 trabalhos, tá? A capa tá maravilhosa e tem aquela hidra, né, de várias cabeças. Tem a coisa do touro aqui também. Gente, olha, eu gostei muito mesmo. Muito, muito, muito. E foram vários pequenos casos que ele foi resolvendo, o Hercule Poirot. Até o último, que é As Profundezas do Inferno,
né? E às vezes ele encontrou com pessoas de outro que ele conheceu em outros livros, em outras situações. Foi muito legal. Muito, muito legal. Gostei muito. E cada conto, tipo, era melhor do que o outro. Então, gente, que livro incrível, incrível, favoritadíssimo, tá? Eu amei muito. A Agatha Christie, na maioria das vezes, ela sempre traz coisas muito bacanas. Mas eu me surpreendi demais com esse livro. Ainda mais porque foi nessa estrutura de contos, que nem sempre eu curto. Mas, nossa, eu gostei demais, gente, demais. Super valeu a pena, tá? Eu comecei outra leitura também. Ainda não comecei a do clássico do mês, eu devo começar na segunda-feira. Eu tô gravando no sábado, né, esse vlog pra vocês. Que é esse aqui, O Azul Entre o Céu e a Água, que é o livro que eu tinha separado pra ler em setembro, acabei não lendo. Então esses livros tudo atrasado eu tô lendo. Inclusive, eu gravei minha TBR de fim de ano, tá? E eu juntei todos os livros que eu pretendo ler até o final do ano. Assim, a quantidade é muito grande, então provavelmente eu não vou conseguir ler todos. Mas eu vou dar prioridade para que sejam esses, sabe? Sem incluir leituras novas. Não pense em colocar nenhum e-book agora. Eu até pensei nisso durante a gravação do vídeo, mas não. Vou focar nos que eu já tinha planejado mesmo. E qual é o enredo desse aqui? A gente tem uma família de refugiados e aí a gente tem o lado da Palestina. E não digo o lado da Palestina político sobre a guerra de Israel e Palestina. Não é sobre isso. É sobre um cidadão comum que vive na Palestina e como ele sofre com a guerra da Palestina com Israel e Israel com a Palestina. Então a gente tem um retrato histórico de uma determinada época, tá? Tem um retrato aqui de um período específico, vou mostrar pra aqui, dos anos 70 e 80, tá? Então a gente tem até um texto introdutório que fala do apoio dos Estados Unidos a Israel, e o tanto que eles equiparam Israel contra os palestinos e como os palestinos têm reagido com a guerra. E aí a gente acompanha uma família que pertence a uma das aldeias da Palestina, Beit Daras, e como ela é expulsa de lá para a faixa de Gaza. E assim, é num nível assim absurdo, gente, muita gente morreu, muito sofrimento, foi muita luta, tá? E de uma forma geral, eles ficam colocando os israelenses como judeus, tá? E eu tenho uma coisa para falar para vocês. Israel é formada de 12 tribos. Judá é apenas uma delas, tá? Então, é muito complicado a gente pegar um lado só e tratar como se fosse a verdade absoluta, porque não é assim. Mesmo uma guerra, tem um lado de Israel e tem um lado da Palestina, entende? Mas o que foca no livro é sobre os refugiados, é sobre como eles vão sofrendo ao longo dos anos com várias e várias guerras. Inclusive eu tô num ponto aqui, tô na página 90, tá? Que aí a gente tá falando sobre, a gente acabou de ver a parte da Guerra dos 6 Dias, que são episódios específicos da história que são retratados aqui. E a escritora, ela é uma refugiada da Palestina. Então, muito do que ela está escrevendo aqui é da experiência que ela viveu com a família dela. Então, ela criou uma família e ela fez até a árvore genealógica da família. E aí a gente vai acompanhando tudo que vai acontecendo com cada um deles que estão listados aqui. No momento atual, a gente está acompanhando essa pegada aqui. E a Nura acabou de entrar na história, que ela é tipo como se fosse a bisneta, né? E quem narra a história toda pra gente é o Khaled, que é esse aqui, que também é um dos bisnetos. Então, ele já contou a história da matriarca e dos 3 irmãos, e porque ele é filho da irmã mais velha, que é a Nazmeia, e ela já sofreu pra caramba com essa guerra, absurdamente com essa guerra. E ela teve muitos filhos, sabe, porque ela tava tentando ter uma menina. Então ela teve o mais velho, que é o Mazen, e depois ela teve 11 filhos homens, e depois ela teve a menina que ela tanto queria, que é Awan, tá? E aí é da Awan que ele é descendente, que a Awan casou com Abel Kadé, que ainda não foi explicado, e é o Khaled. E é o Khaled que tá explicando toda a história. Eu tenho que falar que além dos retratos históricos das coisas que aconteceram, temos a visão total
total, a gente não vê visão de Israel, a gente vê só visão da Palestina aqui, tá? Dos refugiados, da família dos refugiados, como os refugiados, sabe, relacionavam entre eles lá na faixa de Gaza, da construção dos túneis subterrâneos que ligavam com o Egito, tá? A gente vê muito das questões históricas do que já aconteceu naquela área, mas também a gente tem um pouco de uma parte fantasiosa, porque tem um pouco da crença dos árabes aqui sobre os djinns e os ifrits. Se vocês não jogam um jogo de RPG ou de fantasia, vocês não vão estar, ou não leem aquele livro que eu leio aqui no canal com vocês, que é As Mil e Uma Noites. Inclusive, já tem resenha do primeiro volume e do segundo volume aqui no canal, tá? Ano que vem eu devo ler o terceiro volume. Então, assim, se vocês não leem, não acompanham nada sobre a literatura árabe, vai ficar estranho pra vocês. Mas pra mim foi super natural, porque eu já leio esse tipo de texto. Os djinns são chamados de gênios, tá? É como se eles fossem espíritos muito fortes, não necessariamente que concedem desejos, mas às vezes eles ajudam os humanos de uma forma ou de outra. Então, assim, há a presença deles na história. Os ifrits, eles são chamados de demônios, tá? E eu falei sobre jogos de RPG porque Final Fantasy mesmo usa bastante sobre essa classificação de ifrits, djinns e tal. Então, ifrits são demônios, tá? E aí, muito do que é relatado aqui, eles veem vários dos soldados de Israel agindo como se fossem demônios. Então, a gente tem um djinn que ajuda a matriarca da família na guerra, mas desde o início o djinn falou para ela que a guerra já estava perdida, que eles iriam ganhar várias guerrinhas pequenas, mas que eles seriam expulsos daquela terra. Então eles foram expulsos de Beit Dara, foram para a faixa de Gaza, eles estão vivendo como refugiados, e o irmão mais novo da matriarca, o filho mais novo da matriarca, foi para outra cidade tentar construir a vida dele. Então, a gente tá num ponto da história que ele já tá bem mais velho, ele tem a neta dele, que é a Nur, que finalmente ele conseguiu a guarda dela, porque a esposa dele já faleceu, o filho dele faleceu num acidente, e ele entrou numa batalha judicial para conseguir a guarda da filha da neta, e ele conseguiu, ele gastou tudo que ele tinha, tudo que ele acumulou, tudo para ter a Nur com ele, E aí a gente tá vendo que ele tá doente. E a gente já tô com o olho enchendo de lágrima porque ele tá doente. E meu Deus, o que vai acontecer, sabe? E ela tá tendo que ficar numa casa temporária. E todo dia ela vai no hospital visitar ele. Nossa. E ela é apaixonada pelo avô. A Nura é completamente apaixonada pelo avô. E é tão lindo ver o relacionamento dos dois, sabe? Isso me comove muito, muito mesmo. Muito, porque é muito natural, sabe? O relato todo é muito natural e muito emotivo. E a irmã também dele tá sofrido muito, a Nasmeia. Então, assim, a gente tem esses dois lados da história, o que tá rolando com a Nasmeia e o que tá rolando com esse irmão que tá fora, que ele tá tentando voltar pra faixa de Gaza, tá? Não sei se ele vai conseguir, não sei se ele vai ter saúde o suficiente pra isso. Então, assim, é um livro que eu começo a ler e eu fico completamente conectada. E eu leio página por página. Gente, a leitura tá fluindo, assim, viciante, viciante mesmo. Eu tenho lido dentro do metrô. E os capítulos são curtinhos, tá? O que é bem legal. Vou mostrar pra vocês um capítulo, por exemplo. Eu ainda não li esse, o 22. Eles são curtinhos, eles são mais ou menos 1 ou 2 folhas. Entendem? E aí acaba aqui e já começa outro capítulo. Então isso dá uma velocidade muito grande na leitura. E eu tô gostando bastante da leitura. Tá me deixando ver uma realidade que a gente não tem acesso. Porque hoje em dia, em qualquer jornal que você vai ligar, vão dizer que Israel tá com a razão, Israel é isso, Israel é aquilo. E a gente tem que levar em consideração que são 2 povos brigando há muitos anos. Fifizinha. Há muitos anos, então já muita coisa já aconteceu, sabe? Então é muito difícil você escolher um lado. O melhor é que haja um tratado de paz. Ai, Fifi, quase virou a câmera. O melhor é que haja um tratado de paz entre eles e seja resolvida as coisas, sabe? Que a população possa viver, sabe?
não apenas serem tratados como escravos ou um povo ali qualquer, sabe? Que eles tenham perspectiva de vida, que eles possam ser seres humanos, serem respeitados por serem seres humanos, sabe? Então, isso é a minha maior dor enquanto eu leio o livro, porque eu vejo que isso não aconteceu e hoje também não está acontecendo, sabe? E guerra é guerra, né, gente? Então, a guerra ceifa vidas aleatoriamente. E é muito triste. Então, é um livro que tá me emocionando muito. Eu já imaginei que eu ia gostar, porque eu já tinha lido um outro livro de refugiados, Rua de Cabul, se não me engano, e eu gostei muito do livro. E agora eu tô vendo essa parte da Palestina e de Israel, então eu tô gostando muito mesmo. Então é isso, gente. Por enquanto, esses são minhas atualizações. Depois eu volto pra falar do clássico do mês, que eu devo começar a ler agora segunda-feira. Voltei para atualizá-los. Sim, eu sei, tem um hiatus muito grande nesse período. E, gente, eu vou falar que foi falta de organização minha para bem atualizá-los. Mas também tem o fato que eu não tô conseguindo ler tanto nesses últimos dias, porque a gente tá correndo atrás de um novo aluguel. E que eu moro de aluguel, né? Assim, a gente sabe que é privilégio quem consegue comprar a sua casa hoje em dia, tem que ter muita organização, tem que juntar dinheiro para poder financiar e tal. Não é tão simples assim, né? Então, hoje eu moro de aluguel, pelo menos por enquanto, né? E aí a gente tá procurando outro lugar, porque o dono do imóvel pediu de volta por razões pessoais. Eles têm umas necessidades lá da família deles. Então, assim, eu tô tendo dificuldade de achar. Então, tá levando mais tempo do que a gente imaginava. Então, essa semana mesmo a gente achou que tinha achado, mas deu tudo errado no contrato. O contrato era bem abusivo, então a gente desistiu. Então, assim, eu tô nesse, né? Então tá meio complexo. Por isso que eu tô demorando pra vir atualizar vocês. Mas vamos para os livros. Eu comecei a ler o clássico do mês, tá? De Jorge Amado, Capitães da Areia. Agora eu entendo porque é Capitães da Areia e não é Capitães de Areia. Inclusive, é um grupo de meninos órfãos ou abandonados que estão na faixa da adolescência ou até 15, 16 anos. São todos de menores e eles andam, eles meio que vivem num casebre à beira-mar que tá caindo aos pedaços, e eles fazem pequenos furtos, eles fazem pequenas operações, alguns trabalhos para outras pessoas. Então tem toda uma situação assim de vandalismo mesmo que eles vivem, e eles vivem disso. A cidade mesmo já tá ficando empolvorosa. Inclusive, os primeiros relatos são várias cartas trocadas entre pessoas para um jornal, falando da questão social dessas crianças que deveriam estar no reformatório e não abandonadas na rua. Então, toda uma situação social sobre isso dentro lá do contexto. Mas também tem a realidade individual de cada uma dessas pessoas que fazem parte desse grupo Capitães da Areia, comandado pelo Pedro, se não me engano. Acho que é Pedro o nome. E aí eu tô na página 72. Vou mostrar pra vocês. 72. Então eu já li um pouco do livro, já deu pra entender mais ou menos o que tá rolando. E pelo que eu entendi, cada uma dessas crianças vai tomar um caminho completamente diferente. Alguns vão morrer, outros vão ser presos, outros vão sair dessa vida, se tornarem outras pessoas, outros não. Então a gente tá acompanhando a história de cada um. Tô nessa página 72. Então, assim, eu vi o suficiente para entender a jornada da história, mas ainda não sei no que vai dar. Eu gosto de alguns personagens, mas, assim, é literalmente uma vida bandida que eles vivem, sabe? É bem tenso. Então, tô gostando da escrita do Jorge Amado, tá? Eu não conhecia, é uma boa escrita. Tenho que falar que eu concluí o livro Azul entre o Céu e a Água. Tem uma explicação para isso, tem uma canção que ela é cantada ao longo desse livro que tem esse trecho que fala que vamos nos encontrar no azul entre o céu e a água, que é bem aquele azul do pôr do sol ou do nascer do sol.
Vou tirar aqui o marcador, porque eu já concluí. Olha o tanto que eu marquei. Gente, eu marquei loucamente nesse livro. Loucamente. Tá? Eu marquei muito, muito, muito. Eu amei esse livro. Foi extremamente emocionante, extremamente instrutivo também, pra gente conhecer a realidade de escravidão e prisão que o pessoal da Palestina vive na faixa de Gaza, sabe? E poucas pessoas têm autorização para sair de lá. Então, se você não tem autorização, se você não tem dinheiro, se você não tem contatos, você não sai de lá, entende? É lá e acabou. As pessoas estão presas ali. Elas nem sabem o que acontece no mundo, assim, sabe? Agora, ficou num ponto da história lá pro final, que a gente já tem mais uma noção dos dias atuais. Então, eles têm celular, mas, assim, até a luz elétrica, ela é controlada. Então, só tem de um momento do dia até um determinado momento do dia. Eles usam velas. Aí, durante esse período que a energia é ativada, eles usam para carregar os celulares. Alguns têm celulares, outros não. Então, assim, é toda uma situação. Agora, eu tava contando sobre a Nur, né, que o avô tava tentando levar ela de volta pra faixa de Gaza, pra família. Só que deu tudo errado. E a Nur acabou sendo envolvida numa corrente, numa sequência de acontecimentos que a traumatizou pelo resto da vida. Coisas horríveis aconteceram com ela. Mas, no fim das contas, ela acaba achando um caminho que a leva para a família dela, o que é muito bonito de ver, sabe? Forma como eles acabam se unindo de novo, ela e a família dela. E ela começa a se sentir amada e querida, coisa que ela nunca teve, sabe? Então, assim, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque eu falei bastante no último trecho, então já deu para ter uma noção do que é o livro. Mas o livro é incrível, incrível. E a gente vê o tanto que, principalmente os homens, não vivem muito na faixa de Gaza, sabe? E eles, sim, eles se colocam na situação de provedor do lar. Então, se você tiver que ir lá catar sucata num lugar cheio de minas, é pra lá que você vai. E você vai catar sucata lá. Então, assim, é bem intenso. É uma vida muito sofrida, mas cheia de alegrias e pequenas alegrias entre eles compartilhadas, cheia de muita fé também, sabe? Eu gostei demais de conhecer esse livro. Depois eu vou dar uma pesquisada mais sobre a escritora. Eu sei que ela tem um outro livro antes desse que é mais famoso. E assim, eu indicaria sim para vocês lerem. Vou fazer um vídeo especial para vocês, tá? Então eu espero que vocês assistam. E agora que eu tô só lendo o livro do clássico do mês, né? Eu devo começar ainda essa semana a leitura do Reino de Zália, da Loli Trigo, tá? Porque eu quero dar uma quebrada, porque foi muito intenso e muito difícil a questão das guerras lá no azul entre o céu e a água. E aí agora eu tô num contexto bem tenso, sabe? De vandalismo e outras questões sociais pesadas. Então eu quero alguma coisa para aliviar minha mente. Reino de Zália, vamos ler um conto de fadas à la brasileira, com algumas pitadas de perseguições, complores políticos, né? Bem interessante. E também eu vou começar esse aqui, que é a Cidade de Vidro, tá? Então, o próximo take provavelmente vai ser o último take que eu vou trazer aqui pra vocês desse mês, né, do vlog. Mas o Cidade de Vidro, ele é ligeiramente mais grosso que o outro, um pouquinho maior. E eu tô muito interessada em saber o que vai rolar, porque vai começar a entrar alguns personagens novos muito importantes pra saga. Já estou sabendo disso, então quero ver o que vai rolar. Então é isso, gente. Depois eu volto com mais atualizações. E aí, gente, como é que vocês estão? Pois é, eu queria vir aqui dizer que eu li horrores, mas não foi bem assim, né? Depois daquela conclusão, eu li um pouco mais do Capitães de Areia e eu acho que a leitura tá um pouco arrastada pra mim, tá?
Eu tô gostando sim do livro, mas eu nem cheguei na metade ainda. E ele é o clássico de novembro, então ele está atrasado. Vou tentar, né, ver se eu consigo agilizar ele nessa próxima semana de dezembro, para eu poder concluir, porque eu quero fazer logo a resenha para vocês. A Fifi quer dar um oi. Oi, eu sou a Fifi. Ah, Fifi. Fifi tá sempre por perto, a verdade é essa. Nem sempre ela pula em mim, mas ela tá sempre por perto. Então, assim, agora acabou de aparecer um personagem muito interessante, que é o... Ai, Fifi. Que é o padre, tá? E ele é um padre, assim, muito diferentão. Ele é um padre que acredita nas crianças, que teve uma formação paga, parte paga por uma pessoa, que disse para um bispo lá que ia pagar os estudos de um aluno, e o restante ele mesmo teve que trabalhar para pagar, porque esse cara parou de pagar, simples assim. Então ele é um padre mais de coração, entendeu? E ele pegou uma causa muito forte, que é a causa das crianças abandonadas, que na cidadezinha lá onde eles moram, não em Salvador, né, que se passa em Salvador, não é muito bem visto, mesmo principalmente as crianças capitães de areia. E aí, logo no início do livro, eu falei pra vocês que rolou um estresse dentro do jornal, né, com algumas denúncias, com o reformatório e tal. E o padre estava visitando o reformatório. Depois que ele denunciou algumas coisas do reformatório, ele foi impedido de entrar lá. E ele queria continuar alcançando as crianças órfãs, né, principalmente as crianças em estado de muita carência. E aí ele começou a ter um contato com uma das pessoas, um dos meninos dos Capitães da Areia. E aí ele começou a chegar no grupo, aos poucos ele começou a ser bem recebido pelo grupo. Então eu quero muito saber o que vai acontecer, porque eu acho que esse padre vai ajudar muito eles de muitas formas diferentes, é a minha opinião. E eu gosto de ver um personagem com um coração bom, e ele tem um coração bom, sabe? Então eu fiquei empolgada quando eu percebi que ele tá aparecendo mais na história. Eu queria muito conhecer ele desde as cartas do início, mas eu não tinha certeza se ele iria aparecer, né, na história. E aí eu vou ver se eu consigo dar uma agilizada nessa leitura, porque eu tenho que concluir ela para começar o clássico de dezembro, né? Eu também comecei o Shadowhunters, ainda não comecei o da Zália, tá? E eu acho que eu vou começar só em dezembro mesmo. Esse aqui eu já li 44 páginas. E, gente, eu tenho que dizer que o Jay está muito sacana com a Clary, velho. Muito, sabe? Ele quer impedir a todo custo dela ir lá pra Idris, pra Cidade de Vidro e tal. Gente, o que ele tava tentando aprontar, mas assim, aconteceram outras coisas que acabou que o Simon foi e a Clary não. Gente, que loucura, sabe? Um vampiro na cidade dos Shadowhunters. Uma loucura. Loucura. E aí, a Clary, eu tô numa parte que a Clary, ela decidiu abrir um portal sozinha, testando os seus próprios poderes, dizendo que ela conseguia e tal. Então ela tá abrindo um portal, mas é muito perigoso abrir portal. Você tem que conhecer o outro lado. Então tem uma série de regrinhas que ela não está dentro dessas regrinhas e a gente não sabe onde é que vai dar. Vamos descobrir, né? E eu quero muito ver o que vai acontecer, porque eu gosto muito desse casal do Jace, da Clary. E o Simon ficou muito interessante depois que virou vampiro. E eu tenho que dizer que até agora a mãe dela está apagada lá, né? Daquele jeito que ela ficou desde o primeiro livro. E a gente já está no terceiro livro da série e ela ainda não acordou. A saga toda da Clary, principal desse livro, é ela ir atrás de um mago que vai dar algumas respostas para ela poder acordar a mãe. Então, assim, se a gente parar pra pensar nisso, a série do streaming, né, que passava na Netflix, em 2 temporadas ela ficou adormecida. Mas, tipo, no finalzinho da segunda já acordou. Aqui a gente já no terceiro livro ela ainda não acordou. Então, assim, esse plot da mãe dela é bem maior do que o que a gente esperava. Se a gente parar pra comparar o enredo da série de TV com o enredo do livro, né, o plot da mãe dela é bem maior. Mas tô gostando muito, muito, muito. É uma leitura gostosa, rápida. Cassandra Clare, né? Escreve maravilhosamente bem.
Inclusive, ela está lançando uma nova série, tá? De livros que eu divulguei para vocês no vídeo de lançamento de novembro. Então, vocês não deixem de conferir, porque é o volume 1 e é Cassandra Clare, né, gente? Tudo que ela escreve bomba. Então, eu acho que vai dar muito certo e o plot da história é bem interessante. Então, não deixem de ver o vídeo de lançamentos, tá? Então, por enquanto, é isso. Eu vou terminar o vlog agora de novembro e aí depois eu vou começar a gravar o de dezembro. Não sei quantos livros eu vou ler, gente. Eu tô num ritmo um pouco mais devagar. Eu acho que é por causa do fim de ano mesmo, né? E aí depois, se eu tiver mais novidades, eu conto pra vocês no vlog de dezembro, tá bom? Não deixe de me acompanhar. Vejam os outros vídeos do canal, tá bom? Tchau e até o próximo vídeo.